Oi, dupla. Oi. Olá. Nós estamos aqui na Belas Artes do CJ, um campus onde a gente tem esse espaço, que é um laboratório. Na verdade, hoje quem está usando somos nós. Quem somos nós? Sou CEO da Belas Artes, tenho 27 anos de Belas Artes, estou aqui com as duas cabeças, eu diria, acadêmicas, meus oráculos, mentores, do que é o conteúdo que chega no aluno, tudo que é acadêmico, né? Não administrativo, mas que mexe muito no administrativo da instituição também. Essas duas cabeças que pensam sobre o aluno e desenvolvimento desse aluno o dia todo. Professora Jo, nossa superintendente, a boss de tudo isso, e que tem alguns anos de Belas Artes, mais anos que foram feitos assim mudanças bastante importantes na instituição em que ela esteve à frente. Professor Ronaldo, nosso diretor acadêmico, que cuida de tudo que é da graduação desses alunos que têm 26 anos de Belas Artes? 24. 24, é. Eu estou no 27, você 24. Foi meu professor por muitos períodos aqui, uma pessoa que eu admiro muito. Eu posso dizer que tenho 6, mas parece que são 18. Por isso que eu não falei que eram 6, porque vão falar que é mentira. Vão falar, não é possível que ela está só 6 anos. Não vamos falar de idade nem de anos, né? E a forma que eu conheci a professora Jo, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque a Belas Artes faz 100 anos esse ano e ela sempre teve essa cara, de certa forma, das pessoas criativas, né? Então, assim, esse é um polo da criatividade, onde se educa a criatividade. Afinal, nós nascemos com curso de artes visuais e todas as áreas que hoje nós temos de graduação, pós-graduação, ela tem essa relação com a economia criativa. Quando cunharam o termo economia criativa, inclusive a gente trouxe a pessoa para dar aula na Belas Artes, o John Hopkins, por alguns anos, porque nós falamos, nossa, deram um nome para o que é a Belas Artes. Não foi isso, Ronaldo? Foi. E aí, quando eu conheço a professora Jo, uma pessoa absolutamente criativa, mas com uma formação muito analítica e também na área de saúde. E aí foi um encontro de almas mesmo, porque eu falei, ela vai conseguir explicar o que já acontece lá. E eu acho que é disso que a gente vai falar hoje. O que acontece aqui? Nós temos essa instituição com essas mentes brilhantes, tanto professores quanto alunos, né, Jo? Que vem com essa sede de criar, desenvolver, inovar. Sim. E aí, quando entram, às vezes tem uma certa frustração, porque esse processo não é tão simples. Ele não é uma caixa de brinquedo, não é isso? Então, eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, sua formação, por que você pode falar disso mesmo, com propriedade, e o que é criatividade. Ok. Bem, a minha formação ela foi toda voltada para... O meu interesse sempre foi processos mentais, foi trabalhar com emoções. Eu sempre estudei como é que as pessoas aprendiam, né? Então, isso foi lá na minha graduação, que foi em psicologia. Depois, quando fui para o mestrado e doutorado, me dediquei a um processo mental especificamente, que era o processo de atenção, mas é óbvio que naquele ambulatório que eu estava, eu via praticamente o que eram todos os processos mentais que nos diferenciam dos animais. Então, tudo que eram os chamadas funções corticais superiores antigamente, processos psicológicos básicos hoje, eu acabei me dedicando. E fiquei muito tempo trabalhando com isso, primeiramente com crianças e depois com pessoas mais velhas. E quando eu cheguei na Belas Artes, eu trabalhei, então, no doutorado muito mais com adultos, né, para avaliação, e com crianças mais em intervenção. Mas a minha vida foi sempre trabalhar com educação. E o que me chamava a atenção eram todos esses processos. O que fazia as pessoas serem tão diferentes do ponto de vista de aprendizagem? Por que alguns alunos eram absolutamente brilhantes quando entravam na parte prática, e não tendo sido tão bons na parte teórica, que era assim muito jovem, eu me inquietava com isso e dizia, poxa, esse aluno foi tão bem na parte teórica, aí eu conseguia pegar esse aluno na parte prática, ele não desempenhava tão bem, justamente porque eu acho que falta essa junção, né? Quando nós falamos em criatividade, a gente fala no auge desses processos mentais. Então, nessa escala das funções mentais, a criatividade o criar ocupa um espaço privilegiado, porque ele passa por todas as outras operações anteriores, como a capacidade que eu tenho de memorizar, a capacidade que eu tenho de compreender, a capacidade que eu tenho de analisar, e acabo colocando
todos os conhecimentos que eu adquiro na vida para usar para a criatividade. Então, quanto maior o background de uma pessoa, né, a bagagem que ela traz, maior a chance que ela tem de conseguir ser alguém extremamente criativo, porque a criatividade ela não sai do nada, ela não é um dom divino como a gente imagina. Então, quando eu olho um pintor, é óbvio que eu estou falando isso de uma criatividade artística, mas a criatividade demandada hoje, principalmente no mundo do trabalho, que é como é que eu consigo resolver determinados problemas, achar soluções para as coisas do dia a dia ou criar novas coisas, avançar no conhecimento, ela depende deste repertório, que é um repertório anterior. Que é um pouco o que defendeu o PISA, né, Jô? O PISA, para quem não sabe, é uma prova internacional que ela avalia, acho que 70 e poucos países no mundo, e ela tinha essa lenda de que o brasileiro é um povo muito criativo, né? Se diz isso, né, Ronaldo? Ah, o brasileiro é muito criativo. Talvez até sejamos, mas não segundo a metodologia que o PISA utilizou, que era uma metodologia que media solução de problemas. Isso, eles avaliaram especificamente o chamado pensamento divergente. Né? E o pensamento divergente, ele está especificamente nos chamados lobos pré-frontais. Okay. Então, eu tenho um cérebro em funcionamento que define isso. Né? O que é o pensamento divergente? É justamente não andar a favor daquilo que todo mundo está dizendo, é pensar. Isto sempre foi resolvido assim. Poderia ser resolvido de outra forma? Eu tenho alternativas para isso? Então, quando o PISA analisa isto, vem a nossa decepção com os resultados brasileiros. Né? Quer dizer, nós não somos assim tão criativos quanto nós imaginávamos, né? que nos destacasse, dado que os outros resultados são todos ruins. Mas é porque existe um conjunto de funções aí que estão se associando. Então, isto é algo que está presente desde lá do desenvolvimento. Quando a criança é muito curiosa, esse é um papel importante que a gente tem a fazer. Então, eu diria que a criatividade, ela nos coloca além de tudo e ela te dá a noção do quão eficiente uma pessoa pode ser à medida que ela consegue sair de todas essas situações, né? E não ficar perguntando, isso aqui eu não consigo fazer, isso eu não resolvo, isso não pode, não está comigo, não é como eu posso fazer. Sempre é como eu posso fazer, e o meu lema é como eu posso fazer amanhã melhor o que eu faço hoje. É isso aí. A Ronaldo é a pessoa que sempre quer que faça o melhor. Isso. É o nosso eterno insatisfeito. Isso. O que é só uma das maiores qualidades, né, Ronaldo? Para quem está na educação, é não perder a energia de querer sempre o melhor do aluno, né? Vai geração, vem geração nova e você está lá nessa... Eu sei, te conheço. Conta pra gente do que você vê sobre a mudança dessas gerações, aproveitando esse que eu falei, do ponto de vista da criatividade. Essa geração agora digital, nascida, você acha que ela é mais criativa? Patrícia e Josiane, eu sempre falo com os coordenadores, e a gente conversa muito, eu e a Josiane também, sobre isso, que é uma coisa que me incomoda, que é uma fala até de professor no geral. Eu sou de uma família inteira de professores, e a gente sempre fala sobre isso. Às vezes os docentes falam assim, é porque os estudantes não escrevem, ou os estudantes não... Gente, eles escrevem horrores, eles escrevem muito. É que a responsabilidade para isso tem que ser nossa. Então, a gente tem que também pensar numa coisa, como que nós vamos desenvolver estratégias como professores em sala de aula para que esses estudantes se potencializem naquilo que uma instituição escolar espera dele, que é escrever. E aí tem uma questão importante, quando a gente fala de criatividade, que eu entendo, como a Josiane bem disse agora, a criatividade, de fato, não é um dom. E isso é muito curioso falar dentro de uma escola de artes. Muito. Né? Porque a gente não é um dom. É desafiador, né? Porque se a gente achar que é um dom, parece que a gente não tem mais o que fazer, né, Josiane? Sim, está pronto. Tá pronto. E a gente verdade. não acha que está pronto. Né? Porque se a gente achasse, a gente talvez tivesse que trabalhar de outro jeito. Então, é um trabalho que é insistente. E eu quero levantar 3 pontos. Quando eu penso em criatividade, eu falo isso com os coordenadores e com os professores e em nossas conversas também. A Belas Artes é uma instituição muito corajosa e muito genuína. Né? Então, nós temos cursos, se eu pudesse agrupar em 3 áreas, vamos dizer assim, não quero ser aqui reducionista, mas nós temos os cursos de artes, nós temos os cursos de comunicação, vamos dizer assim, e nós temos os cursos na área de negócios. E aí, quando você fala em criatividade, a tradição da criatividade está muito ligada aos cursos de artes.
Então, vou dar um exemplo. Tem um escultor inglês, com Henry Moore, ele diz assim, e eu gosto muito dessa fala dele, porque para mim ela é muito interessante. É o Henry Moore. Ele diz assim, eu não sou autor sozinho daquilo que eu crio. E ele faz umas esculturas enormes, com pedra. E ele diz assim, a pedra, ela é coautora, porque eu não consigo fazer tudo com ela. É diferente trabalhar com pedra e trabalhar com vidro e trabalhar com areia. Né? Existe uma potência própria do material. Então, nos cursos de artes, né, vamos pensar o curso de arquitetura, artes visuais, mesmo pensando em dança, música, né, cênicas, existe um matérico, existe uma propriedade das artes que, sem dúvida alguma, potencializa aí o gesto criativo. Então, os artistas têm dezenas e centenas de exemplos para nos ensinar, e isso é incrível. Né? Mas eu tenho também que pensar que a criatividade ela não é restrita e nem exclusiva aos cursos de artes, e é uma formação em artes. Então, eu vou pensar, por exemplo, como é que eu faço isso no que diz respeito aos cursos de comunicação, a grande área da comunicação e a área de negócios. E aí entra o nosso desafio. Porque se a tradição da criatividade está ligada, por exemplo, a esse uso da matéria, do suporte, que impõe ao artista um olhar, um gesto diferente diante daquilo, porque ele vem com uma vontade, mas ele se esbarra com algo que é próprio, a matéria e o suporte, o procedimento vai dizer, opa, não é assim, você não vai conseguir fazer comigo tudo que você quer. O Alexander Calder trouxe aqueles móveis incríveis, que ele veio do círculo, né, do circo. Como é que ele conseguiu trabalhar com o arame daquela forma para a gente pensar numa escultura que, na tradição dela, ela é estatuária, ela é imóvel, e ele consegue trazer mobilidade para uma tradição que não era móvel. Então, isso é interessante, porque na área de comunicação e mesmo na área de negócios, eu vou pensar 3 pontos, tá? Primeiro, é a própria ideia de experiência que tem me incomodado bastante. Eu coloquei isso num livro que eu escrevi agora de História da Arte, e isso tem voltado, porque, para mim, a experiência está muito distante do que a gente chama de vivência. Porque a vivência, eu trabalho com aquilo que o mundo me oferece e que está ali, mas eu não me transformo. A experiência não. A experiência ela é um espanto criativo. Ela é uma interrupção do meu lugar comum. Então, quando eu penso em experiência, eu estou trabalhando com situações em sala de aula, que podem ser disciplinas teóricas ou não, disciplinas de negócios ou não, mas experiências em que o aluno ele vai sair daquele lugar de conforto, daquele lugar cômodo que ele já está nele. Então, quando eu penso em experiência, eu estou tirando o aluno do lugar comum, daquela famosa, aspas, caixa que a gente tanto fala, daquele lugar já esperado. Então, a criatividade, primeiro, ela está focada também nessa retirada desse lugar comum, que é o que a Belas Artes faz muito bem, tanto nos cursos de artes quanto nos outros. Tá? Então, essa é uma primeira ideia. Tá? Ronaldo, me permita só uma observação nisso, e que você me fez retomar uma coisa importante, que é uma diferença que existe entre os alunos e talvez até a associação nossa de que o artista é mais criativo, ela venha e ela tenha uma relação até com uma disposição biológica e psicológica. Exato. Por quê? O artista, por si só, ele é alguém mais pronto para receber o mundo como um todo, mais aberto às experiências. Este é o indivíduo que é mais fácil você retirar e criar isso que você está falando, até na questão da experiência. Exato. Quando eu tenho alguém mais fechado em determinadas carreiras, por exemplo, trabalhei muito com as carreiras da engenharia. Eles são mais fechados e é mais difícil você desenvolver um conjunto de técnicas. Tem um ponto de vista biológico aí. Você tem um conjunto de sinapses que passam em determinadas áreas e precisam acessar outras. Então, acredito que essas diferenças individuais, que às vezes a gente toma como esse dom, elas também elas facilitem ou dificultem alguma coisa no processo criativo. Isso que você está dizendo, do que a gente tem e discute sempre, que é extremamente importante, eu posso fazer mesmo dessas outras pessoas alguém criativo. E aí, né, Josiane, esse é o grande desafio nosso, porque você trabalhar, eu sempre digo isso, a gente conversa bastante, encontrar uma sala de aula já pronta é uma maravilha. Mas existe? Então, é que às vezes parece que isso circula, né, em algumas cabeças. E não. Né? O desafio nosso como professor é exatamente trabalhar com essa matéria bruta, que são aqueles alunos, aqueles estudantes no que caso você do vai... professor, né? a matéria bruta é o aluno. Isso, exatamente.
Exatamente. Então, você tem que trabalhar dessa forma, entender se, olha, o seu desafio está aqui como docente, no sentido de também potencializar essa criatividade, que não é exclusiva da arte. Aí, um segundo ponto, pensando ainda nesses cursos, né, que são mais assim, ou teóricos ou da área de negócios, e que exige criatividade, porque eu não preparo para o mundo do trabalho sem falar em criatividade, é a própria ideia de conteúdo. E na educação isso é muito interessante, porque na educação existe também pesquisas, né, bem antigas que falam em pelo menos 3 ou 4 tipos de conteúdos, e eu falo isso com os professores. Quando eu vou dar aula, eu tenho a tradição, o clássico do conteúdo que eu tenho que passar lá numa disciplina teórica. Eu venho da antropologia, por exemplo. Aí eu tenho lá todas as teorias de cultura, como que elas foram percebidas, como que elas foram construídas ao longo dos últimos 100 anos. É o que a gente chama de conteúdo conceitual. Mas esse conteúdo conceitual, ele é uma parte do nosso objetivo, do nosso planejamento, para chegar até esse estudante e mostrar para ele, porque dentro de uma instituição educativa, ele também vai adquirir, ele também vai passar por um processo de formação conceitual. Mas existem outros que despertam o estudante para isso, porque se você não chega a esse estudante a despertar a curiosidade dele, você não consegue trabalhar com a criatividade. A curiosidade é o ponto fundante do processo de desenvolvimento desta competência que é a criatividade. E a curiosidade está no incômodo também, né? Ela está no incômodo por uma busca de um desconhecido, não é então, isso? Então, veja, eu trabalho esse incômodo no que eu estou chamando de conteúdo conceitual, mas eu tenho um conteúdo que é nossa obrigação também, que é o conteúdo atitudinal, que são os valores. A gente não pode esperar que os estudantes venham com os valores de casa prontos. Sim. Isso seria uma maravilha, mas não é isso. A gente deveria esperar, né? Mas não acontece. A gente deveria, mas não acontece. Aí eu vou fazer como? Eu recebo isso, eu tenho que explicar para eles o que é respeito, o que é tolerância. Mesmo porque é uma coisa curiosa da Belas Artes que pouca gente percebe de fora, mas quando entra percebe e aí às vezes sofre um certo desconforto, é que existe uma hierarquia muito clara. Apesar de ser uma instituição criativa, artística, nós nunca deixamos de atender um regulamento, uma hierarquia. Claro. O professor permanece sendo o capitão da sala, né? Isso. Apesar das metodologias ativas, o aluno é o centro, mas o professor é a última voz ali. E isso, às vezes, causa um desconforto. Ele é o curador e ele tem que ser o organizador daquele momento. E é muito engraçado, porque eu vejo muita gente da educação, às vezes, transformando os ambientes de educação em entretenimento puro. E aí, gerar esse incômodo, que é necessário até para você ativar a curiosidade e aí, sim, se tornar uma pessoa mais criativa. Ele não é um processo prazeroso sempre, não é, Ronaldo? E aí é muito engraçado. E a gente não pode cair nesse modismo que todo mundo usa, que é da disrupção. O disruptivo parece que é um lugar onde tudo pode. Mesmo porque o aluno, eu acho que ele se sente mais confortável sabendo as regras do espaço, assim como filhos, né? Eles precisam de limites e regras. Então, assim, a sala de aula permanece sendo uma sala de aula, de certa forma, tradicional, com a metodologia bastante... com as metodologias arejadas por um aluno que está diferente. Eu quero te perguntar uma coisa da sala de aula para os dois. Eu me recordo, assim, claramente, há 15 anos, os professores de arquitetura estavam batendo cabeça na Belas Artes. Não sabiam mais o que fazer, porque o aluno de arquitetura, que normalmente aprendia a fazer uma planta baixa, que é a planta dimensional, bidimensional, no primeiro, segundo semestre, não conseguia enxergar aquilo e eles, assim, não conseguiam entregar um exercício básico. E aí os professores, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com esses alunos que chegaram? Da onde eles vieram? Que escola é essa que eles vieram? Tal. E não era isso. Um professor teve assim um eureka. Eu acho que é melhor eles tridimensionalizarem primeiro, porque o videogame tinha mudado. E eu vi isso na minha geração. O videogame que antes andava só para o lado, que era o Mario Bros, andava sempre para o mesmo lado, e ele corria sozinho, né? Ele passou a entrar para o fundo, para cima, para baixo, e aí o aluno ele estava mais habituado a entender o tridimensional antes do bidimensional. E aí um professor falou, vamos pegar o tridimensional primeiro, a gente joga o cubo, que é um exercício clássico, que era do 6º semestre, para o 1º semestre, e depois eles bidimensionalizam. E esse foi um processo que salvou o curso de arquitetura naquele momento, daquele incômodo, e ele permanece até hoje, a tridimensionalização primeiro que a bidimensionalização, porque eles permanecem sendo tridimensionais. Hoje, mais ainda, pela imersão. Aí veio as redes sociais. Aí veio o mundo digital. Aí veio isso aqui, que estava tocando agora, né? Que anda com a gente colado no nosso corpo. E a Belas Artes nunca, acho que é a nossa forma de agir. Como veio a inteligência artificial, a gente sempre abraçou novas tecnologias. A gente nunca foi assim, não, isso aqui não entra.
Então, o celular entrou na sala de aula, o celular entrou com tudo na sala de aula e o celular faz parte do aluno. Como é que faz hoje para brigar dentro de uma sala de aula com o celular, já que a gente tem que gerar o incômodo e a gente não é sempre agradável como isso, porque aqui você escolhe o que você faz, a gente não é. Como é que faz, Ronaldo e Jô? Quais são as técnicas de retenção de atenção em sala de aula hoje, sendo que eu já vi estudos que mostram que o aluno está quase num processo neural de coma dentro da sala de aula. Às vezes ele não está lá, né? Porque, na verdade, também, Patrícia, nós também não aguentamos muito tempo ficar em alguma situação parado ouvindo ninguém falar. Ninguém merece isso, né? Então, às vezes, a gente acha que é só os estudantes, mas nós também não. Então, a gente tem que entender que o espaço da sala de aula... Ele é um que antigamente era dinâmico. obrigado, né? Era obrigado a você ficar sentado olhando e não tinha também o que fazer. A sala de aula mudou definitivamente. E eu acho que a gente tem um delay na educação. A gente demora muito para reagir, entende? O professor protege muito as suas metodologias, aquilo que ele acredita. E é isso que o Ronaldo está falando, é esse dinamismo que a gente precisa ter. Então, uma coisa que é importante, que a gente entende isso na Belas Artes já com muita clareza, é que o espaço da sala de aula, seja ele de curso de arte ou não, pode ser curso de comunicação, de negócio, ou o que for, ele é um espaço também do saber fazer. Então, também a gente faz coisas. Um estudante que seja com as redes sociais, que acaba mudando a relação dele com o espaço e com o tempo, é um estudante que vai encontrar na sala de aula tradicional uma dificuldade gigantesca. Então, o professor tem sido preparado no sentido de perceber que ele vai trabalhar com os conceitos, ele vai trabalhar, sem dúvida alguma, com atitude, com valores, mas ele tem que trabalhar também com procedimentos. A gente precisa entender que os alunos, ao entrarem numa instituição educativa, eles também vão saber fazer. E isso não tem nada a ver só com disciplina prática. As disciplinas teóricas também ensinam a fazer. E dá muito trabalho, né, Patrícia? Isso. Porque se você antes tinha um professor que podia entrar numa sala de aula, falar por 3 horas seguidas... Ele também estava automático, né? Entendeu? Ele era automático. E ele também, entra talvez, no automático e essa é melhor, é menos incômodo. Ele está falando, afinal, de uma coisa que ele conhece. Então, quando ele vai preparar uma aula que é mais dinâmica, que deveria, no meu entendimento, sempre começar com um questionamento... Porque se você faz uma provocação para o aluno no tema que você vai falar, e sempre pode, você tem que despertar no aluno a curiosidade. Então, eu não posso chegar e simplesmente começar a minha aula. Eu tenho que situar o aluno, onde é que ele está, por que ele está vendo aquilo, e fazer essa provocação que traga dele a curiosidade para aquele tema. Porque, embora ele tenha hoje um conjunto de conhecimentos disponível muito grande, o papel do professor ainda continua sendo, e por mais que a gente coloque o estudante como centro, o professor é o cara que viveu muito mais tempo aquilo, que conhece, que domina, que, sendo curador, volta lá no período dos gregos, lá de trás, em que ele vai fazer o quê? A própria mentoria desse processo. Perfeito. Ele vai buscar coisas. Então, se, por um lado, nós temos um estudante capaz de conhecer tudo e estudar muitas vezes sozinho, o que é um problema, embora a gente queira sempre a autonomia cognitiva, hoje é um problema porque ele chega muito dependente, é o professor que tem que ser provocador o suficiente para tirar desse lugar que é, eu recebo tudo pronto, eu vou no chat, o chat me responde. Então, o desafio do professor é que perguntas eu posso fazer que o chat não saiba responder assim tão bem. Esse cara tem que pensar nisso. Mas vai ter que se apropriar do chat também, em sala de aula. Sem That's dúvida. Life, né? É só conhecendo que ele vai saber isso. Ô, Jô, você criou um tipo de pesquisa dentro da Belas Artes que a gente chama de criativitômetro, que é absolutamente, o nome é gostoso, né? Mas é absolutamente é um trabalho sério para Belas Artes, porque nós queremos o quê desse aluno? Que tipo de criativo que a gente quer que ele seja? Que tipo de criativo que você estabeleceu que existe na sua pesquisa? Explica se ela é qual ou quant ou como é que ela funciona. É uma pesquisa quant, né? Nós temos lá perfis distintos, que a gente chama até de facetas, né? São partes da criatividade, e o que nos interessa é saber, ter um professor, ter um aluno que seja capaz de ter um espírito implementador. Ele não pode ser um aluno que só crie, porque a criatividade tem diversas dimensões. Aquele que só experimenta, ou que só pesquisa, ou que quer só o conhecimento. Tem aquele utópico que não tem compromisso nenhum com a realidade. Então, isso Podemos é bom? contar uma coisa que quando eles entram, você pesquisa esse perfil e a maioria é utópico? A maioria é utópico.
isso se mantém já desde que nós passamos a usar o criativitômetro, né, o que ele surgiu como perfil criativo. Então, é até natural que um menino com 17 anos chegue totalmente utópico. É esse o momento para ele ser. Mas ele também tem que ter essa criatividade educada para chegar lá no final, porque senão ele não vai fazer inovação nenhuma. E ser um Ele não vai implementador. conseguir transformar em prática. Ele tem que ser implementador. Ronaldo, E aí, eu gosto desse... A antropologia traz um conceito que é bem interessante, que a gente, no Brasil, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade com ele, que é a improvisação criativa. Entendeu? A gente também improvisa, porque quando a gente prepara esse estudante para o mundo do trabalho, ele não vai encontrar um mundo do trabalho totalmente igual ao que a gente preparou ele aqui. Não. Esse mundo muda muito rápido. Então, se a gente forma, se a gente oferece para ele, se a gente prepara, ele também precisa estar pronto para improvisar soluções. Então, a improvisação é essa capacidade de oferecer soluções diante de situações que ele não tinha ou não tem, num primeiro momento, todas as regras, todas as normas, todos os feedbacks possíveis. Então, a Belas Artes consegue, a gente tem conseguido entender essa improvisação também como uma capacidade criativa. Né? Então, a gente tem que achar que a inovação ela é uma possibilidade racional de você, dentro de um processo, pensar a solução para um problema, mas a improvisação ela está ao lado. E eu tenho pensado muito, Ronaldo, principalmente nessas 2 últimas semanas, sobre como é que a gente se defronta e como é que a gente enfrenta o novo, né? Que é o que é a nossa preocupação. Eu tenho sempre que pensar no estudante pronto para enfrentar o novo. E eu tenho pensado muito sobre algumas coisas que eu escrevo a respeito de como essa geração, as respostas dessa geração. Não sei dessas respostas. Acho que nenhuma outra geração conviveu com tanta coisa nova ao mesmo tempo quanto essa. Então, será que a gente enxerga que há uma dificuldade de verdade de resposta? Ou é esse novo que é borbulhante o tempo inteiro e que a gente precisa saber direcionar mais? Porque, sem dúvida nenhuma, o mundo hoje demanda pessoalmente um conjunto de coisas que não demandava há 20 anos passados, há 10 anos passados. Então, essa improvisação que você fala, eu acho que ela é cada vez mais necessária, porque a gente tem que se sair de determinadas situações, lidar com um conjunto, um volume de coisas cada vez maior. E se você... É o smart, né? Se eu não consigo fazer meu aluno smart, speed, não vai. Eu vejo sempre a discussão esquentar, e aí você usou esse termo da geração borbulhante, quando a gente fala sobre avaliação também. Porque como é que você avalia uma geração borbulhante que não é mais aquela... a gente não avalia disciplina só, hoje em dia, né? Você acha que um dia, Jo, a gente vai ter igual a gente tem... E aí é um capítulo à parte, nós vamos falar disso em outro momento, mas a gente sabe que hoje a gente tem imagens neurais muito interessantes do momento da criatividade, do momento da neuroarte. A gente vai falar de neuroarte depois. Mas já pensou se um dia a gente tiver na avaliação também imagens neurais desses alunos? Isso é possível, né? Hoje, o que você avaliaria numa imagem neural de um aluno? Principalmente as áreas que ele recruta. Por exemplo, para mim, o mais importante num estudante do ponto de vista de funcionamento cerebral, o conjunto de áreas e quantas áreas ele consegue associar ao mesmo tempo. Porque ser criativo é associar quantas áreas? Todas as possíveis e imagináveis de associação. Então, quanto mais ele faz isso e depois ele consegue organizar tudo isso como resposta, melhor ele responde. Por isso é que não existe mais a história de cérebro direito, cérebro esquerdo. Isso não existe. Não existe? Não existe. Isto é uma coisa totalmente ultrapassada. Criatividade é um processo, né, cognitivo e é uma competência do cérebro como um todo. Ele não tem... Então, eu posso dizer que uma pessoa criativa, ela consegue gerar um maior número de encontros sinapses, que a gente fala? Sim. Das áreas, eu não tenho de dúvida todas as áreas cerebrais. Eu não tenho ao mesmo dúvida tempo. que eu encontraria isso. Se nós tivéssemos, por exemplo, o Ronaldo separasse, esses eu acho mais criativos nessa situação, e a gente pudesse medir isso ao mesmo tempo, como você faz um exame vamos dizer, de tomografia de ressonância magnética, e que você pode medir isso ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida que este aluno, que é o que
que usa mais recursos, que é o que tem capacidade de responder mais prontamente, ele recrutaria essas E dentro áreas. dessa máquina de ressonância, ele estaria fazendo alguma manualidade ou não? Que tipo de criatividade ele Poderia. estaria fazendo? Você pode fazer. Você Esses estaria medindo? exames, normalmente, eles são feitos quando o indivíduo está lendo alguma coisa, está escrevendo, está fazendo contas. Então, você poderia, por exemplo, ter um instrumento com esse indivíduo pintando, com esse indivíduo fazendo uma escultura, né? E vai um pouco para a própria pesquisa que a gente faz com idosos hoje. Né? Hoje se mede muito a capacidade de resposta quando você faz o acompanhamento com imagem, mediante a atividade que ele tem. E essa atividade sempre é, ou deveria ser, uma atividade artística, manual. Muita gente, outros mantenedores de outras faculdades, mas que esse monte de laboratório? Que é essa loucura de laboratório? Vou pedir para vocês, vou falar só 2 palavras. Manualidade e criatividade. Sim. Então, quando eu penso em manualidade, eu estou no campo da arte, mas mesmo nas áreas correlatas que a gente trabalha aqui na Belas Artes, eu estou pensando em que situações que nós estamos colocando à prova esses estudantes para que eles externalizem a sua subjetividade. E a melhor forma de você fazer isso é você criar essas experiências com suportes, com materiais, com cursos, por exemplo, que não são de artes, com situações problema. Então, eu preciso... A manualidade num curso teórico, ela está ligada também a essa extensão dessa manualidade a partir de problemas que eles localizam no mundo. Tem um crítico de arte que ele fala assim, o que é escultura? Tudo que eu esbarro que não está na parede. Isso é escultura. Esbarrei, é escultura. Entendeu? Então, a gente também precisa largar a nossa compreensão de que essa manualidade ela está nos laboratórios, no caso, nos estúdios, nos ateliês, mas ela se encontra também à disposição numa sala de aula que eu só tenho cadeira, lousa e o docente ali junto com os estudantes. Eu também posso provocar essa criatividade manualmente, entre aspas, numa sala de aula mais tradicional possível. Então, dizer que eu não tenho Quando recurso você usa, é uma falácia. quando você usa, por exemplo, uma técnica de roleplay. Você coloca uma situação e você tem alunos interagindo, dramatizando aquela situação. Isso pode ser considerado para a arte como algo manual. É uma experiência que transforma. Isso, exatamente. É um espanto criativo. É o espanto criativo. É um espanto criativo, que agora eu gostei do espanto criativo. É isso aí. Porque senão a gente fica assim, eu não consigo trabalhar a criatividade porque a sala de aula não tem os recursos. Isso, exatamente. Estou limitado. Estou limitado. Você consegue fazer isso em qualquer lugar. E é claro que com os laboratórios hoje, o que a gente tem na Belas Artes e que encanta as pessoas é essa riqueza, essa oportunidade. Então, se, como o professor Ronaldo está dizendo, é possível você fazer isso numa sala em que você tem uma limitação de estímulos, que as paredes servem de obstáculos, imagina num espaço onde você pode ser mais e pode deixar essas coisas aflorarem. Então, quando a gente tem um laboratório, um ateliê que é destinado à expressão corporal, é uma coisa maravilhosa. Né? Ele pode... O que ele consegue experimentar num lugar como esse, né? E em tantos outros como a gente tem lá. E aí tem um ponto importante com os professores, que eu insisto nisso, eu sempre brigo com esse aspecto, quando diz os alunos, essa geração não gosta de ler, gente, não é isso. É que nós estamos despreparados. Entendeu? Então, não é que eles... É que nós precisamos. Porque se o estudante está sendo conduzido por mim, se eu já constatei essa alteração nele, eu ainda estou no século passado. Então, quem tem que mudar e buscar outras situações e perceber essa diferença somos nós, professores. Nós somos imagem do presente, né? Apesar dos 100 anos, a instituição ela tem que se comportar conforme o presente dentro... Nós recebemos a geração que vem de fora e a gente tem que se apropriar daquilo como uma matéria bruta, né, Ronaldo? Exatamente, é isso aí. E sermos criativos o suficiente para interagir com essa matéria bruta da melhor forma possível para que eles sejam criativos implementadores, não é isso, sim, professora Jo? Exatamente. E assim, inovadores, né? E eu adoro essa geração borbulhante. Eu não acho nem... não leva a lugar nenhum, né? Quando vem esse monte de crítica de que é uma geração que definhou Imagina, de jeito nenhum. nas questões assim, talvez morais ou até analíticas, do ponto de vista de conteúdo, de profundidade de conteúdo.
Não acho que é isso. Acho que talvez E seja a quantidade mesmo, exacerbada de opções, e isso torna tudo mais difícil para quem está tentando centralizar uma informação, É que é o muita professor. opção, é muita informação, é muito estímulo novo todo dia, com uma velocidade que era muito diferente, né? Quando você focaliza décadas passadas. Então, era mais... Tem outro aspecto que eu estava pensando ainda dessa semana. A própria questão da violência. Né? Hoje você tem, imagina do ponto de vista do cérebro, que é o que eu estudo, quantos estímulos de ordens diversas bombardeiam um menino nessa. Então ele sai da escola, você já está dizendo, não olhe isso, não faça aquilo, não veja o outro, não faça nada. Então isso a vida acabou sendo tão limitadora em alguns pontos e tão cheia de outros estímulos que é muita reação para tomar, né, ao mesmo tempo. Então, isso tem me intrigado um pouco e eu quero escrever um pouco mais sobre isso, sobre essa forma da reação física mesmo. Porque eu acredito, Patrícia e Ronaldo, que o jovem hoje, ele tem uma alteração, eu acredito, inclusive física. Você imagina a quantidade de cortisol que vai e vem, que ele tem que produzir para poder lidar com tudo isso. É muito diferente de um tempo atrás. Então, assim, acho que eu gostaria de ter uma parceria aí para uma pesquisa nessa linha, que é estudar não só o comportamento, mas como é que essas coisas vão interferir. Provavelmente a gente vai ter mudanças aí de estruturas, né, para o indivíduo, porque a nossa busca é sempre a adaptação. A gente vai ter que se adaptar. O impacto emocional a gente já percebe, sente e vive, Sim. né? Isso a gente vai falar em outro momento, mas com certeza as físicas virão, né? Sem dúvida. Porque ela vem logo em seguida. E aí, Patrícia, tem uma coisa interessante, eu insisto assim, a vida, o Guimarães Rosa sempre diz isso lá no interiorzinho de Minas, na roça, que a vida requer coragem, né? E a coragem na educação, aliada à criatividade, ela tem que ser pensada na formação dos professores, no preparo desses professores para enfrentar esses alunos sem medo e com informações e afirmações de que, assim, olha, essa geração está assim, não tem nada a ser feito. Imagina, eu tenho um mundo a fazer com esses estudantes, né? Então, tem muitas coisas a fazer. E é por isso que eu abri dizendo que a Belas Artes acaba sendo extremamente corajosa ao entender, vou te dar um exemplo bem simples, quando a gente fala em diversidade. A maior riqueza da diversidade, no caso das artes, é você trabalhar com procedimentos. Se eu pegar, por exemplo, a linguagem da escultura, eu tenho procedimentos de modelagem, eu tenho procedimentos que eu vou esculpir, eu tenho procedimentos com materiais que são diferentes, que exigem de mim um pensamento diverso. Então, quando eu falo em diversidade, eu estou pensando no tratamento desse material, né, que é o que a gente faz. Eu posso pensar na diversidade também nessas metodologias, nessa situação problema, nessa aplicação de um conceito em sala de aula. Então, a coragem está, nossa, no caso da instituição, é entender que a criatividade exige de nós também uma mudança de olhar. Isso tem a ver com o professor quando ele entra em sala de aula, e isso tem a ver, assim, o mundo não é ideal, é o mundo que a gente recebe. Nós recebemos esses estudantes assim. Exatamente. E a gente não vai correr disso. Exatamente isso. É isso que, às vezes, falta essa compreensão para o professor. Este é o aluno que temos. Isso. É este aluno que temos a entender e com ele temos que trabalhar. Né? É um exercício difícil até, porque sai muito, né, da zona de conforto, que é absolutamente necessário. Para mim, é fascinante. Eu me lembro de uma situação na época da pandemia, que as pessoas dizem, não sei o que tem, porque o isolamento social, porque nós somos uma sociedade. Eu falei, gente, contar uma coisa. A gente tem um isolamento corporal. A humanidade não vive sem isolamento social. Nós continuamos conectados. A gente só não está corporalmente 1 metro um do outro. Mas isolados não, porque se a gente viver isolado, a gente não consegue fazer nada, nem criar. A criatividade é fruto de conexão com o outro. De conexão, entendeu? De conhecimento anterior, da sua experiência. Né? Que eu interpretaria até o que o artista, quando ele diz essa obra não é só minha, porque essa obra, com certeza, ela é fruto de todas as interações que ele fez ao longo da vida, dos sentimentos que foram despertados. Então, essa mudança, ele vai se adaptando e é isso que ele externaliza, é isso que ele coloca no papel, é isso que ele pinta, é isso que ele consegue, com as mãos, transformar numa coisa interessante
restaurante ou numa Claro. instalação, como nós vemos hoje Porque, na veja, arte moderna. tem coisa mais importante do que você preparar esse aluno, esse Contemporâneo. estudante artista para o mercado. Vamos falar sério, todo mundo tem boleto, todo mundo tem que pagar conta. Eu não posso dizer que esse aluno, eu falo sempre isso quando a gente cita alguns artistas que causam muita polêmica e que brigam. Eu sempre cito o exemplo do Romero Brito. Eu falo, gente, ele conseguiu uma coisa que para todos nós é importante. Nós precisamos chegar naquele lugar que ele chegou, se não pode ser ele, pode ser algum outro. Então a gente tem que romper com essas barreiras e com esses preconceitos de que o artista, por exemplo, no caso que a gente está citando aqui, ele vai criar isolado no ateliê dele do mundo, né, do mercado, do trabalho. Não! Artista é profissão, é uma profissão. E como toda profissão, ele assume compromissos, ele dialoga com essas, que é o que a gente chama com as regras do campo. Ele tem que aprender como é que esse campo funciona. A criatividade, como habilidade e competência dele, está em saber lidar com esse conjunto de fatores que estão ali. Eu não preparo só para ele trabalhar dentro do ateliê ou com os procedimentos criativos, com os materiais, como suportes. Não. Porque quando ele sair da Belas Artes, ele não vai ter esse mundo ideal ali. Ele vai ter um mundo lá fora que vai exigir dele operações de comunicação, vai exigir que ele faça contratos de marketing, vai exigir que ele trabalhe com outros profissionais. Então, nós fazemos isso, porque sem isso eu não estou preparando esse aluno. Eu diria que o inverso é verdadeiro. Todos os outros deveriam fazer isso também, tornar os alunos mais criativos, né? Se ele não é criativo, se ele está engenheiros, né? Os engenheiros, tantos desafios que eles precisam solucionar. Se ele ficar dentro da caixa, né? Advogados, os médicos, eles precisam ser a área de saúde precisa ser cada vez mais criativa, pensar fora da caixa, né? Porque senão, então eu acho interessante que essa virada que é uma virada que eu vejo no mundo mesmo acadêmico, pensando a criatividade como uma competência? Uma competência. Como uma competência que precisa ser aprendida, apropriada para qualquer um. E veja, Patrícia, há quanto tempo a criatividade tem sido uma das competências mais demandadas do mundo do trabalho? Pois é, nos RHs, né? Nós precisamos de pessoas criativas, pessoas que saibam resolver problemas, pessoas que tenham jogo de cintura para situações inusitadas, mas e aí a medição disso e a apropriação disso pela educação? Então, acho muito corajoso o que vocês fizeram como acadêmicos da Belas Artes, que foi criar parâmetros, criar método, aplicar e depois medir, porque a gente não ficou só no aspecto do vamos experimentar aqui metodologias para colocar o aluno só mais ativo dentro de sala de aula. Não foi isso. Nós partimos do princípio de que esse aluno que entra muito utópico precisa ser um implementador, porque ele está conectado com o mundo do trabalho. E no final do dia nós estamos falando de profissão, não é isso? Exatamente. É legal se alguém puder ficar só criando dentro de uma caverna e puder... Mas não é o mundo real. Não é, e nem a nossa missão, né? A nossa missão é preparar profissionais, tanto do ponto de vista pessoal quanto técnico, mas profissionais. Eu já me peguei uma vez discutindo com um aluno assim, essa mesa vai para tal feira, porque a tal feira que tem um edital perfeito para essa mesa que você acabou de fazer, que é um material sustentável, desenvolvido por uma fibra, enfim, que ele mesmo desenvolveu. Não, mas eu dei para minha avó. Não, mas não vai dar para dar para sua avó. Essa mesa vai viajar, ela vai para Milão, ela precisa estar nessa feira. Você tem até, assim, é uma obrigação de expor isso que você fez, porque é maravilhoso. Não, mas eu dei para minha avó. Bom, a mesa foi. Mas foi um processo dolorido dele entender que a mesa dele tinha uma função também científica, porque era uma fibra que ele estava desenvolvendo, e tinha essa função do mundo do trabalho, que às vezes está tão distante ainda, né? Dependendo da realidade da pessoa. Gente, eu amei falar com vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa de criatividade? Eu sei que a gente fala de criatividade o dia inteiro e às vezes de uma forma até assim densa, né? Profunda, séria. Eu sei que criatividade não é uma brincadeira para quem está sentado aqui comigo. Vocês querem deixar mais algum recado sobre a criatividade? Do que vocês esperam desses alunos? Olha, eu acho que no que diz respeito... Outros professores, hein, Ronaldo? Tá. Quando eu penso em mim, né, Ronaldo, você é uma pessoa criativa ou não? Primeira resposta que eu dou para mim, eu não estou pronto. Então, essa é a primeira questão, no meu caso. Será que um dia estaremos? Não, estaremos. Tá bom. Essa é a chave. Eu não acreditar que eu estou pronto, porque eu não estou. Por quê? Porque qualquer idade da vida a gente vai aprender. Perfeito. É claro que há momentos, né, Josiane? Há determinados momentos da vida que a gente tem uma possibilidade maior, mas qualquer idade a gente aprende, né? E no caso com os professores, né, com os docentes, com a instituição
educacional como a Belas Artes, a gente estava falando até aqui de criatividade, também como que o mundo do trabalho exige e tal, e não são, as instituições, na média, não fazem isso. Né? Geralmente elas acham, mas criatividade é só, você citou o caso de medicina, engenharia, direito, essas áreas, a formação nessas áreas é uma formação muito dura, vamos dizer, muito dura, né? Muito compacta, muito fechada. E a Belas Artes não é só porque ela é uma instituição de artes, porque nós não temos só curso de artes, é porque ela entendeu em algum momento lá atrás e veio buscando soluções de que a criatividade é a melhor e é a maior competência nossa, para o mundo que exige de nós coragem. Então, os professores têm entendido isso, porque esse tem sido o nosso desafio em sala, Sim. Tem sido nas nossas reuniões, tem sido nas nossas semanas de planejamento, o tempo inteiro. Criatividade requer coragem. É isso. E acho que a minha palavra final é assim: continuaremos com esta coragem fazendo, inclusive as mudanças curriculares que precisam ser feitas. Hoje, a criatividade está em todas as nossas matrizes. Então, se temos os nossos cursos de business que estão lá voltados para o negócio, todos eles têm um pedaço. O nosso curso de gastronomia, ele tem uma disciplina, ele tem um espaço, ele tem um conjunto de conteúdos para falar isso. Então, nós não acreditamos e não faremos essa criatividade mágica, mas o nosso compromisso é ensinar todos os dias os nossos alunos a serem criativos para que eles possam ser bem-sucedidos. Amém. Minha admiração absoluta por vocês dois que tornam a Belas Artes possível de ser uma instituição que fica nessa busca frenética, incessante pela qualidade. Ela não acaba mesmo, e nós estamos aqui de passagem, né, numa instituição centenária que está só nos 100 primeiros anos. Ela está só nos 100 primeiros. Mas eu entendo que daqui a uns anos vão olhar para o momento onde vocês estão à frente do acadêmico da Belas Artes e vai ser fácil de fazer um recorte de um salto de qualidade absoluta e, assim, de assumir essa alma criativa da Belas Artes, mas de forma muito profissional e entregando resultado mesmo para os alunos, para o mundo do trabalho. Obrigada. Obrigada a você. Também.